Você sabia que a Bíblia, mesmo após tantos anos, revela um episódio misterioso envolvendo uma disputa espiritual que quase ninguém comenta? Um homem que falou com Deus face a face teve seu corpo ocultado, e a Escritura afirma que houve uma contenda no mundo espiritual por causa dele. Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? O que essa disputa revela sobre autoridade, acusação e propósito eterno? Neste estudo profundo, vamos caminhar pelas Escrituras para compreender um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. A Bíblia é um livro que atravessou milênios sem perder sua autoridade, sua força espiritual e sua capacidade de confrontar o ser humano. Escrita em contextos históricos distintos por atores diferentes em línguas antigas e para povos específicos, ela continua falando de forma viva aos corações de hoje. Mesmo sendo amplamente estudada, comentada e ensinada, a Escritura ainda preserva mistérios que não foram revelados em sua totalidade. Esses mistérios não existem para confundir, mas para ensinar que Deus é maior do que a compreensão humana. Entre esses temas profundos e pouco explorados está a disputa pelo corpo de Moisés. Um episódio citado de maneira breve, porém carregado de significado espiritual. Moisés não foi um homem comum. Ele foi escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito, enfrentou o Faraó, atravessou o Mar Vermelho. Conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos e recebeu diretamente das mãos de Deus a lei no Monte Sinai. A Bíblia afirma que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Ainda assim, o fim da sua vida é envolto em silêncio e mistério. O livro de Deuteronômio declara que Moisés morreu na terra de Moabe, mas acrescenta algo incomum: ninguém jamais soube onde ele foi sepultado. Não houve tumba, memorial ou local de visitação. Deus mesmo cuidou do seu sepultamento, e o corpo desaparece da narrativa bíblica. Esse silêncio já seria suficiente para levantar questionamentos, mas o Novo Testamento revela algo ainda mais profundo. No livro de Judas, somos informados de que houve uma disputa espiritual envolvendo o corpo de Moisés. O texto diz que o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito desse corpo, mas não ousou proferir juízo ofensivo, entregando o julgamento ao Senhor. Essa breve menção abre uma janela para uma realidade espiritual que normalmente não percebemos. Ela revela que há batalhas que não acontecem no campo físico, mas no mundo espiritual. E que até mesmo aquilo que parece encerrado pela morte ainda pode ter implicações maiores no plano de Deus. A Bíblia não explica os detalhes dessa disputa. Isso não é um erro ou uma omissão, é um princípio. Nem tudo foi revelado porque nem tudo precisa ser explicado. Há coisas que pertencem ao governo soberano de Deus e que não estão ao alcance da curiosidade humana. O que a Escritura faz é revelar o suficiente para que compreendamos verdades espirituais profundas. Uma delas é que Satanás é apresentado como o acusador. Ele não cria, não constrói, mas acusa, reivindica e tenta usar a lei para condenar. Moisés, embora servo fiel, era humano. Sua vida teve falhas, erros e momentos de desobediência. Pela lógica da lei, poderia haver acusação. Contudo, a graça de Deus prevalece sobre qualquer acusação. A presença do arcanjo Miguel nessa disputa também ensina algo fundamental. Mesmo sendo uma autoridade celestial, Miguel não age por conta própria. Ele reconhece que o julgamento pertence ao Senhor. Isso revela que no reino de Deus não existe arrogância, nem abuso de autoridade. Tudo está submetido à soberania divina. Se até os anjos se submetem, quanto mais o ser humano. Essa postura contrasta com a atitude de Satanás, que desde o princípio deseja usurpar a autoridade e se colocar acima de Deus. Outro aspecto profundo desse mistério está no cuidado de Deus com o coração do povo. Israel tinha um histórico recorrente de idolatria. Objetos que Deus usava como instrumentos acabavam se tornando alvos de veneração indevida. O próprio Antigo Testamento registra que a serpente de bronze, criada por ordem de Deus para trazer cura, mais tarde precisou ser destruída porque o povo passou a adorá-la.
Se o corpo de Moisés tivesse um local conhecido, ele poderia facilmente se tornar um ponto de culto. Um símbolo maior do que o próprio Deus. Ao esconder o corpo, Deus protegeu o povo da idolatria e preservou sua glória. Isso nos ensina que Deus não permite que seus instrumentos ocupem o lugar que pertence somente a Ele. Líderes passam, profetas passam, servos passam, mas Deus permanece. Moisés foi grandemente usado, mas nunca foi o centro. Ele foi caminho, não destino. A ausência do seu túmulo é uma lição silenciosa, porém poderosa. A fé não deve se apegar a homens, mas ao Deus que usa homens. Há ainda uma dimensão profética nesse mistério. Moisés não entrou na terra prometida, mas aparece séculos depois no Monte da Transfiguração. Ao lado de Elias, conversando com Jesus, isso revela que sua missão não terminou com a morte. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e ambos apontam para Cristo. O corpo não era o fim da história. O propósito era maior do que a matéria. Deus não eterniza corpos, eterniza propósitos. A disputa pelo corpo de Moisés nos ensina que há coisas que Deus esconde não para negar, mas para proteger. Nem tudo que é oculto é perda. Às vezes, o esconder é cuidado. Às vezes, o silêncio é resposta. A Bíblia, mesmo após tantos anos, continua revelando que o visível é apenas uma parte da realidade e que o invisível governa muito mais do que imaginamos. O mistério não enfraquece a fé, ele aprofunda. Ele nos lembra que Deus está no controle absoluto da história, da vida, da morte e do que está além dela. Esse acontecimento misterioso está ligado aos últimos dias da vida de Moisés. A Bíblia afirma que ele morreu na terra de Moabe, nas proximidades do Monte Nebo, de frente para a terra prometida, após conduzir Israel por 40 anos no deserto. Esse fato ocorreu por volta do final da peregrinação do povo hebreu, aproximadamente por volta do ano 1250 a.C., quando Israel estava prestes a atravessar o Jordão e tomar posse de Canaã. Foi nesse contexto, fora do alcance dos olhos humanos, que Deus mesmo sepultou Moisés, e o local de sua sepultura jamais foi revelado. É exatamente nesse ponto da história que o Novo Testamento lança luz sobre o que o Antigo Testamento manteve em silêncio. Ao mencionar que houve uma disputa espiritual pelo corpo de Moisés, o livro de Judas indica que esse conflito ocorreu após a morte do servo de Deus, naquele mesmo território de Moabe. Embora a Bíblia não descreva o momento exato nem a duração dessa disputa, ela deixa claro que se tratou de um evento real no mundo espiritual, envolvendo autoridade celestial e oposição maligna sob o governo soberano de Deus. Assim, o corpo de Moisés desaparece, mas a mensagem permanece. A disputa não foi sobre um cadáver, mas sobre autoridade, propósito e glória. No fim, não foi Satanás quem decidiu, nem os anjos, nem os homens. Foi Deus, e essa continua sendo a maior segurança da fé, saber que tudo, inclusive aquilo que não entendemos, está nas mãos de aquele que governa o visível e o invisível, ontem, hoje e eternamente. Se esta palavra ampliou seu entendimento e fortaleceu sua fé, permaneça até o final e reflita sobre o que Deus está revelando ao seu coração. Compartilhe este conteúdo com quem deseja compreender mais profundamente as Escrituras e deixe seu comentário. A palavra continua viva, e cada mistério revela que Deus governa o visível e o invisível. Deus abençoe sua vida. Vida vitoriosa para você.